Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do nosso amado Senhor Jesus Cristo. A Ele seja toda a honra, toda a glória e todo louvor. Agradecidos estamos ao Senhor mais uma vez por Ele nos conceder esta oportunidade de estarmos na presença dEle para tão somente ouvirmos a sua voz. Damos boas-vindas a todos os nossos irmãos que já estão conectados conosco através da internet. Sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós temos aprendido, irmãos, em toda a trajetória, já há muitos cultos, nós temos explicado e mostrado algo, que a fé vem pelo ouvir, e não é ouvir de qualquer coisa, senão ouvir da palavra de Deus. Quando nós olhamos e falamos sobre a fé, nós entendemos que fé é revelação. Então, para você obter a revelação, necessitar-se de ouvir. Para você vencer muitas das adversidades da vida, as dificuldades, você precisa ter um lugar onde você possa chamá-la de minha igreja. Isso não é retroceder atrás, e sim entender que ainda estamos mediante nesses corpos físicos, terrenos, e nós precisamos ter um lugar onde podemos nos reunirmos, termos companheirismo em torno da palavra. O profeta chegou a dizer que se você não sentir isto, é porque Deus não está no seu coração. Ele disse: se Deus está em seu coração, mal você pode esperar que aquelas portas se abram para você vir ter companheirismo com os seus irmãos. A quem Deus mais dá, mais Ele requer. Não faz muito nós falamos sobre a revelação. Se Deus nos dá uma revelação, o que vamos fazer dela? Nós precisamos evoluir, precisamos crescer espiritualmente, olharmos para o tempo que nós estamos vivendo. Não tem muito tempo. Ao meu ver, não resta muito tempo. Porque quando o último se posicionar no corpo místico de Cristo, o rapto vai acontecer. Eu creio num arrebatamento físico. É isso que eu estou esperando. Um arrebatamento físico no qual sairemos desta terra. E então esta terra passará pelo que ela tem que passar. Então, nós entendemos as profecias que hão de se cumprir pós o arrebatamento da noiva, da esposa. Eu creio num casamento aqui na terra, não creio num casamento nos ares. Como falamos pela manhã, na escola dominical, alguém pode dizer e mostrar para você na mensagem, e eles podem mostrar. Nós temos mensagem aí catalogada desde 47 do mensageiro, e você pode dizer: o mensageiro disse. Sim, realmente ele disse. Então você vai pegar 2 pontos. Você vai encontrar o mensageiro dizendo que nós vamos subir num arrebatamento e encontrar com o Senhor nos ares. Mas você vai também encontrar a própria mensagem dizendo que o casamento acontece aqui na terra. Aqui na terra. E o que faz acontecer este casamento é a revelação da manifestação do Filho do Homem. Ele disse: então, nós podemos entender que o que nos unirá com Cristo é a revelação dessa manifestação. Sem a revelação desta manifestação, não tem união com Cristo. A segunda vinda de Cristo se dá desta forma, encerrando as eras, uma era curta, uma era rápida, de uma obra rápida, como ele diz, a era de Laodiceia, nos introduzindo a uma era eterna, a era da pedra da coroa. Então, junto ao nos introduzir nesta era da pedra da coroa, aguardamos um cumprimento, posicionamento do corpo, porque esse corpo não vai subir faltando membro. Este corpo não vai subir faltando membro. Este corpo ele tem que subir completo. Então, muitas vezes nós chegamos a um ponto, a um ápice do entendimento, da revelação, e aí nós paramos e dizemos: e agora? E agora?
Porque até então esperávamos Jesus vir. Agora vem e dizem que Jesus não vem mais, que Jesus já veio. Então o que vamos fazer? Perguntaram ao irmão Branham, o que nós devemos esperar, irmão Branham? Ele diz, o arrebatamento. Quando nós olhamos para a palavra, o arrebatamento, o profeta chega a nos dizer que o rapto é uma revelação. Então somos elevados a um nível de entendimento, de revelação mais alto. Mas há um rapto físico, porque ele disse que a promessa física teria que cumprir, que é a mudança deste corpo mortal para um imortal. Então, o que precisamos esperar? Como devemos esperar? Qual é a nossa posição para esperarmos? É vendo os dias passar e não se posicionando como verdadeiros filhos e filhas de Deus? É vendo os dias passar e não nos aproximar mais da palavra? Jesus nos advertiu que estivéssemos mais unidos. Quando vemos que aquele dia vai se aproximando, qual é o dia que vai se aproximando? Não há esperança em lugar algum mais. O mundo, não há esperança no mundo. Só há um lugar que Deus preparou, um único lugar que Deus preparou para aceitar a nossa adoração. Um único lugar que Deus preparou, e nesse lugar Ele colocou o seu próprio nome. E Deus só vai aceitar a nossa adoração se estivermos nesse lugar. Então nós precisamos entender isto. Precisamos firmar, porque todos aqui, eu creio que não há dúvida quanto a isso. Se há dúvida no que nós temos pregado, temos ensinado, você tem todo o direito de chegar até o pastor e pedir uma ajuda. Pastor, eu não tenho conseguido entender isto. Você pode me ajudar? Pode mostrar na mensagem? Pode orar? Ou você também pode orar e buscar a Deus, porque o único que pode abrir o nosso entendimento é o Espírito Santo. O que nós não podemos fazer é deixar passar o dia, o tempo, e o tempo vai se desvaindo, o tempo está passando muito rápido, e sem nos posicionar, e depois ficaremos frustrados, porque com tão grande entendimento que Deus tem dado, mas não nos posicionamos como verdadeiros filhos de Deus, não nos posicionamos, não levamos as coisas de Deus a sério, não levamos a palavra a sério, levamos qualquer outra coisa a sério. Amanhã está o horário, eu tenho que estar trabalhando. Amanhã está o horário, eu tenho que ir para a escola. Amanhã está o horário, eu tenho que ir uma consulta do médico. Mas qual é o amanhã o horário para a sua alma? Qual é amanhã o horário para o seu espírito? Qual é amanhã o horário para você ter a comunhão com o Criador? Não, meu horário para minha comunhão com meu Criador vai ser só na quarta. E muitos nem na quarta não tem, vai ser só no outro domingo. Isso denota-se a importância que você tem dado a Cristo, a importância que você tem dado à palavra. Eu falo muito pouco sobre isso, mas a gente vai olhando o que vai acontecendo, a gente vai olhando as pessoas, e as pessoas não têm colocado esse afinco à palavra. Então nós precisamos fazer um autoexame de nós mesmos. O que a revelação tem feito conosco? Aonde ela tem nos elevado? Aonde ela tem nos feito? Se está faltando algo, precisamos examinar e olhar e ver aonde que aquilo esfriou. Qual é o ponto que a fé caiu? Qual é o ponto ali que você deixou aquele fervente amor esfriar? De poder contemplar a face do seu irmão, poder apertar a mão do seu irmão, de poder cantar junto, de poder adorar ao Senhor junto. Aonde que aconteceu? Aonde que... Vamos ter que fazer um exame, voltar lá atrás. Onde que caiu? Que desestimulou você a ter isto? E isso eu digo como indivíduo. Indivíduo. O profeta falando sobre aquele reavivamento galês, ele contando aquela história, e uma pessoa viajou, cruzou o oceano, e chegou lá,
e perguntou a um guarda, né, de trânsito, onde que era o reavivamento galês. O que o guarda respondeu? Quem lembra da história? Ele diz: eu sou o reavivamento galês. Porque o avivamento estava nele. Ele não estava dependendo do avivamento do outro, o avivamento estava nele. Vocês lembram quando nós falamos de entrar-se véu adentro? As cortinas fecham e é só você e Cristo. Não é você e teu irmão, é você e Cristo. Não é você e a sua esposa, ou você e seu esposo, não. É você e Cristo, você sozinho. Quando adentra véu adentro. É indivíduo, não é grupo. Então quando você adentra véu adentro, é você e Deus somente. Dói quando você olha e sente a falta da presença do seu irmão. Dói. Nós somos humanos, estamos aqui ainda sujeitos a esta carne, as paixões desta carne. Paulo nos diz isto. Mas eu não posso deixar que aquilo afete a minha fé. Eu não posso deixar aquilo afetar a minha fé. Sabe o que eu posso fazer? É, com aquele avivamento que está dentro de mim, avivar o meu irmão. Ajudar o meu irmão. Dizer: irmão, você está fazendo falta. Deus te abençoe, meu irmão. Eu não ficar instigando. Irmão, você não está nem aí com o culto, né? Irmão, você não está nem aí, não sei o quê. Não é isso, esse não é o sentimento. O verdadeiro sentimento de Cristo não é isto. O verdadeiro sentimento de Cristo é você viver primeiro na presença dEle, e quando você demonstra isso através das suas ações, dos seus frutos. Você lembra de uma história há muito tempo? Isso aqui é só a abertura, tá, irmãos? Uma história há muito tempo, que uma mãe orava ao Senhor para que a filha pudesse se converter. A mãe ia para o culto, quando voltava, brigava com a filha, xingava, você entendeu? Era um estresse dentro de casa, e queria que a filha fosse convertida. A filha disse para a mãe: para que você está indo na igreja? O que você está recebendo lá na igreja? O que você está aprendendo lá na igreja? Que não está se aplicando dentro de casa? Nós não vamos ganhar pessoas assim. Nós não ganharemos, né? A semente eleita, não, essa semente eleita, ela só vai aparecer na presença do sol. E quem é este sol? É Cristo. E se Cristo está em você, você reflete a presença de Cristo. Então, se há uma semente do outro lado, aquela semente vai florescer, vai vir à vida quando ela sentir a presença de Cristo em você. Seja você para o seu marido, seja você para a sua esposa, seja você para o teu filho, seja você para a sua sociedade, para você no seu trabalho, seja onde for. A coisa tem que refletir em você em primeiro lugar. Se eu disser que Cristo está em mim, quais são as obras de Cristo? Toda vez que eu vejo um irmão, eu quero instigar este irmão. Não, eu tenho que mostrar para ele a falta que ele faz. E a única forma de fazer isso é expressando-lhe o amor. Esta fase do amor, ela é tão tremenda, irmãos, que o profeta diz que você pode discordar 100% do que eu creio, do que eu prego. Se eu não puder colocar os meus braços em torno de ti e chamá-lo de meu irmão, ele diz: eu caí da graça. Eu preciso voltar ao altar para me recompor. Então a indiferença causa isto. A indiferença causa distúrbio, a indiferença causa dissensão, a indiferença causa divisão. E a indiferença nunca deixará o verdadeiro Cristo ser refletido na sua vida. Amém? Vamos todos nos colocar de pé. Nós vamos ler a Escritura, vamos orar. E temos uma apresentação especial hoje, né, de louvor. Hoje 2 jovens vai louvar o Senhor aqui na frente hoje, né? 2 jovens do Senhor. Nós vamos aqui ler, eu quero ler São Lucas 24. Apenas como uma base
São Lucas 24, versículo 13, diz assim, em diante: e eis que no mesmo dia iam 2 deles para uma aldeia, que distava de Jerusalém 60 estágios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si, fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Quem se aproximou e ia com eles? O mesmo Jesus. Aquele que havia sido morto, aquele que havia ressuscitado, aquele que havia subido. Entendeu? Aquele estava ali ainda. Ele havia ressuscitado. Melhor dizendo, não havia subido ainda, mas ele havia ressuscitado. Então veja, e o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles, mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecessem. E ele lhes disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis triste? Respondendo um cujo nome era Cleópas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém e não sabes as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhes perguntou: quais? E eles lhes disseram: as que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi homem profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais dos sacerdotes e nossos príncipes entregaram a condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel, mas agora, sobretudo, e já hoje o 3º dia desde que essas coisas aconteceram, é verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando o seu corpo, voltaram dizendo que já tinham visto que também tinham visto uma visão de anjos, que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim, como as mulheres haviam dito, porém, a ele não o viram. E ele lhes disse: nércios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram, porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes que o que dele se achava em todas as escrituras. E chegaram a uma aldeia para onde iam, e ele se fez como que quem ia passar mais longe, ia seguir adiante. E eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu-o, e lhe o deu. E abriram-se-lhes então os olhos, e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava, e quando nos abria as Escrituras? Que o Senhor abençoe a sua palavra em nossos corações. Temos aprendido e visto que o profeta diz que isso tem se repetido. Ele trouxe essa escritura na mensagem do desvelar de Deus, e ele diz que hoje é a mesma forma. Os seus olhos velados não conseguem ver a própria presença de Deus no nosso meio. Oremos. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos pela tua bondade e infinita misericórdia, por essa oportunidade que tens concebido, ó Pai, de estarmos aqui na tua presença, para tão somente ouvirmos a sua voz. Receba toda a nossa gratidão, todo o nosso louvor, ó Deus bendito, pois foi para isso que viemos aqui, para poder te adorar, para poder ouvir a sua voz, para poder receber de ti aquilo que nós temos necessidade. Ajuda-nos, ó Deus bendito, em todas as nossas dificuldades e necessidades que temos tido. Abra o nosso entendimento cada vez mais e mais, ó Deus bendito, dai-nos a fé para vencer as adversidades da vida. Ó Pai Santo e Celestial, embranqueça-nos no teu sangue, para que limpos, ó Pai, possamos adentrar na tua presença e assim obter de ti aquilo que nós temos necessidade. Abençoe cada um dos teus filhos que aqui estão, como aqueles que já estão conectados conosco através da internet, espalhado em diversos lugares. Ajuda-nos, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, nós pedimos e te agradecemos que ao findar este culto, ó Pai, não haja nenhum fraco, nenhum doente, nenhum enfermo em nosso meio. E, ó Deus bendito, possa ser cada um de nós confirmados através do teu Espírito Santo,
por sentir a tua santa presença. Esta é a nossa oração e o nosso pedido em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Podeis assentar. Nós vamos adorar ao Senhor com louvor, o Santo Espírito, e a irmã Audrey e a irmã Marta que vai cantar. Som. Sinta-se livre no Espírito, amém? Você veio adorar o teu Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Bem-vindo, Santo Espírito, estou em tua presença, encha-me com teu poder, Vem morar em mim, Santo Espírito. bem-vindo, Santo Espírito, Oh, estou em tua presença, encha-me com teu poder, vem morar em mim. Tu és a água da vida, fonte inesgotável, consolador e conselheiro, tome o controle. Tu és a água da vida, fonte inesgotável, consolador e conselheiro, tome o controle. Mais uma vez, bem-vindo, Santo Espírito, Oh, tu és bem-vindo. estou em tua presença, encha-me com teu poder, Vem viver. vem morar em mim. Oh, Santo Espírito. Bem-vindo, Santo Espírito, estou em tua presença, encha-me com teu poder, vem morar em Tu mim. és a água da vida. Tu és a água da vida, fonte inesgotável, consolador e conselheiro, tome o controle. Tu és Tu és a água da vida, fonte inesgotável, consolador e conselheiro, tome o controle. Bem-vindo, Santo Espírito, estou em tua presença, encha-me com teu poder, vem morar em mim. Encha-me com teu poder, vem morar em mim. Aleluia. Oh, graças. Antes de cantar mais um louvor, eu quero ler uma porção aqui. Livro Uma Exposição das Sete Eras. Relembrar, né? Isso aqui
nós pregamos o prego e entortamos do outro lado para não retornar. Está na era de Esmirna, aqui na página 132, segundo parágrafo, aqui não temos parágrafo, né? Na era de Esmirna, quase no final dela, quase no finalzinho dela, da era de Esmirna. Então, logo uma página entra a era de Pérgamo. O profeta diz assim: as 7 eras, como apresentadas em Apocalipse capítulo 2 e 3, abrangem toda a duração da plenitude dos gentios. Abrange toda a duração da plenitude dos gentios, ou todo o tempo no qual Deus está tratando com os gentios para a salvação. Em cada particular era, sem exceção, é dita a mesma coisa ao abrir e encerrar a mensagem para a era. Ao mensageiro de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardos, Filadélfia, Laodiceia, escreve: isso diz aquele, e etc, e etc. Quem tem ouvidos, ouça. Ouça. Aqui colocaram entre parênteses, singular. Ouça. Quando se fala ouçam, quer dizer para você ouvir muitos. Mas quando diz ouça, é um. Ouça, singular, o que o Espírito diz às igrejas. Note aqui que Jesus, pelo Espírito, em cada era dirige-se a somente uma pessoa com relação à palavra para aquela era. Somente uma pessoa. Somente uma pessoa. Ele não dirige a grupos, tampouco a pastores. Somente uma pessoa em cada era. Mas na frente vai dizer que é o padrão de todas as eras. Não tem como fugir disto. Há um padrão de Deus. Então ele diz: note que Jesus, pelo Espírito, em cada era, dirige a somente uma pessoa com relação à palavra para aquela era. Somente um mensageiro em cada era recebe o que o Espírito tem a dizer para esta era. E este mensageiro único é o mensageiro para a verdadeira igreja. Então, o mensageiro único, existe um para a verdadeira igreja. Ele fala da parte de Deus às igrejas, através de revelação, tanto a verdadeira como a falsa. Então o mensageiro fala tanto a verdadeira como a falsa, por isso que ele fala às igrejas. Mas ele é enviado para a igreja verdadeira, mas ele fala às igrejas. A mensagem é, portanto, transmitida a todos, embora seja transmitida a todos os que se acham em seu alcance, quer dizer, tem acesso à mensagem, a mensagem é recebida individualmente por apenas um determinado grupo qualificado e de uma determinada maneira. Então, mesmo que a mensagem é enviada a todos, mas tem um grupo que vai receber esta mensagem individualmente. Não é grupo, a revelação, o grupo receberá a revelação individual cada um. Estão me entendendo? Por isso que está bem especificado aqui, a revelação individual de cada um. A mensagem é recebida individualmente por apenas um determinado grupo qualificado de uma determinada maneira.
Aí olha o que o profeta diz aqui: cada indivíduo deste grupo é um que tem a capacidade de ouvir o que o Espírito está dizendo através do mensageiro. Cada um indivíduo deste grupo é um que tem a capacidade de ouvir o que o Espírito está dizendo através do mensageiro. Cada um. Irmãos, não é eu que tenho que ouvir, captar e falar para você. O grupo é todos nós. Vocês estão me entendendo isso, irmãos? Todos nós temos a capacidade de buscar e se entender. Porque é indivíduo. Cada indivíduo desse grupo é um que tem a capacidade de ouvir o que o Espírito está dizendo através do mensageiro. Aqueles que ouvem não estão obtendo sua própria revelação privada. Ele não pode tomar essa revelação para si e dizer, não, agora eu vou revelar porque Deus falou para mim. Ele não está recebendo uma revelação privada. Nem é um grupo obtendo sua revelação coletiva. Porque ele disse que ele contestaria que todos se uniriam em uma revelação coletiva. Quer dizer, todos teriam o mesmo. Porque é indivíduo. E Deus, por saber que é indivíduo, cada um tem o seu nível de fé, o seu nível de entendimento. E Deus só vai cobrar aquilo que Ele te deu. Ele não vai cobrar aquilo que Ele não te deu, senão Ele seria um Deus injusto. Aqueles que ouvem não estão obtendo sua própria revelação privada, nem é um grupo obtendo sua revelação coletiva, mas cada pessoa está ouvindo e recebendo o que o mensageiro já recebeu de Deus. Amém. Então nós vamos receber aquilo que o mensageiro já recebeu de quem? De Deus. Agora, não se acha estranho que este seja o caso, porque Paulo estabeleceu este padrão sobre a mão de Deus. Somente Paulo tinha plena revelação para o seu dia, como foi evidenciado pelo seu confronto com os outros apóstolos que admitiram que Paulo era o mensageiro profeta aos gentios para aquele dia. E observe também, pela ilustração precisa da palavra, que quando Paulo desejava ir para a Ásia, Deus o proibiu. Porque as ovelhas, seus filhos, estavam na Macedônia, e eles, os macedônios, ouviriam o que o Espírito tinha a dizer através de Paulo, ao passo que as pessoas da Ásia não ouviriam. Em cada era temos exatamente o mesmo padrão. Então, se Paulo, apenas ele, tinha revelação para aquela era, no tempo de final, o mensageiro também seria o único que teria revelação para a era. E quando falamos da era, a 7ª era. Por isso que ele trouxe a mensagem da era de Laodiceia. Mas quem trouxe a mensagem da era da pedra da coroa? Então, se fazemos a pergunta, porque nós falamos, estamos acima, há uma era acima. Não estamos mais no pescoço, nós estamos na cabeça. Então o profeta nos coloca aqui, mostrando o padrão. O mensageiro era o mensageiro da era de Laodiceia. Ele trouxe a mensagem da era de Laodiceia, e ele mostrou quando Laodiceia terminaria. Quais seriam as características que Laodiceia estaria terminada? E quais seriam as características que nós estaríamos mais além? Por isso que ele disse, os pentecostais estão longe disso, nós estamos além. Quantas e quantas citações eu trouxe aqui? Não estamos mais vivendo na era pentecostal, que é a era de Laodiceia. Eles estão lá atrás. Então veja, em cada era temos exatamente o mesmo padrão. É por isso que a luz vem através de algum mensageiro determinado por Deus numa certa área, e em seguida
A partir daquele mensageiro, a luz se espalha através do ministério de outros que foram fielmente instruídos. Quem são esses outros? Os pastores que foram fielmente instruídos. Quem instruiu esses pastores? Foram homens? Não são homens, porque estaria errado, homens instruindo homens, homens sobre homens, seria nicolaítismo. Então quem instrui esses pastores? O mesmo Espírito Santo, o mesmo Espírito que esteve sobre o mensageiro. Ele tem instruído esses homens, que foram fielmente ministérios de outros, que foram fielmente instruídos. Aí agora o profeta mostra o cuidado que devemos ter. Mas é claro que todos aqueles que saem, nem sempre aprendem quão necessário é falar somente o que o mensageiro falou. Recorde, Paulo advertiu as pessoas a dizerem somente o que ele disse. 1 Coríntios 14, 37, se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Porventura saiu dentre vós a palavra de Deus? Ou veio ela somente para vós? Eles acrescentam aqui, ou tiram ali, e logo a mensagem não é mais pura, e o avivamento se extingue. Quão cuidadosos devemos ser em ouvir uma voz, porque o Espírito tem apenas uma voz, que é a voz de Deus. Paulo os admoestou a dizerem o que ele disse, assim como fez Pedro também. Ele os advertiu de que até ele, Paulo, não podia mudar uma palavra do que tinha dado por revelação. Quão importante é ouvir a voz de Deus por meio de seus mensageiros, e então dizer o que lhes foi dado para dizer às igrejas. Amém. Isso aqui para mim, irmãos, como é que eu posso dizer? É um fundamento. Quando eu digo fundamento, é porque sempre, quando você precisar, toma esse livro aqui e abre ele. Você vai ver que cada vez que você abrir ele, Deus vai falar contigo. Não só ele, o livro dos selos, cada mensagem, a própria Bíblia também. Fale a ele, clame, e ele vai falar com você. Amém? Nós vamos louvar ao Senhor com mais um cântico, e queremos ler uma porção da mensagem, as 70 semanas de Daniel, parte 3, o encerramento do estudo, as 70 semanas de Daniel. Adoremos a Ele, pois Ele é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Tomai posição. Tomai posição. Este é o tempo, a hora é chegada. Tomai posição. Tomai posição. Tomai posição. Não haverá outra mensagem pra geração. Ele desceu, ele cumpriu sua palavra. Os trovões soarão, os selos abriram na hora exata. No ministério do Filho do Homem, Deus visitando cada nação. Não há mais tempo, esta é a hora. Tomai posição.
Pai, em nome de Jesus Cristo, viemos na tua presença, Pai, com corações desejosos de poder ouvir a tua voz, a tua palavra, sabendo que o único revelador da tua palavra é o grande mestre, o Espírito Santo. Que ele possa tomar a porção da tua palavra nesta noite e revelar aos nossos corações, nos dando aquilo que nós temos necessidade. Em nome de Jesus Cristo te pedimos, te agradecemos todas estas bênçãos. Amém e amém. As 70 semanas de Daniel, parte 3, pregada em 6 de agosto de 1961 no Tabernáculo Branco. Eu quero ler um pouquinho antes da oração as 70 semanas de Daniel. Não tem a instrução de Gabriel, tem o sextuplo propósito, e essa só é as 70 semanas de Daniel. No parágrafo 20, o profeta diz, lembrando que as 70 semanas desenrola-se com Israel. Não há nenhuma promessa de 70 semanas desse tempo determinado aos gentios. Amém? 70 semanas é determinada a Israel. Tudo aquilo que estamos lendo, referindo-se a este assunto, Deus está falando qual é o tempo, né, determinado a eles, o que vai acontecer com eles. Isso não encaixa os gentios aqui. No meu ver, no meu entendimento, para que haja cumprimento disso, dessas 70 semanas, primeiro nós temos que sair daqui. Isso está bem claro, nós temos que sair daqui. Como vai cumprir essas 70 semanas estando nós aqui? Se nós estamos aqui, porque nós passamos pela tribulação. Estamos passando pela tribulação, então não subimos no arrebatamento. Digo e repito, haverá uma mudança de corpo físico. Esta terra ela tem que ser purificada. Malaquias nos fala que ela descerá eis que vem dias ardente como um forno, e todos soberbos e todos que cometem impiedade serão como palha que o fogo que virá os abraçará e não deixará nem raiz nem ramos. O profeta usou essa escritura, o Éden de Satanás, onde ele diz ali onde vai deixar de existir toda a enfermidade. Então, qual será o momento dessa purificação desta terra? E essas 70 semanas, parágrafo 20, e essas 70 semanas de Daniel têm sido um grande estudo, 2 dias e 2 noites, quase tenho estado, desde o fim da semana aqui, eu tenho estado nisso, tratando de encontrar que palavras dizer para a verdade. Tem que comparar com o resto da Bíblia. Vê? Você não pode tão somente tomá-la, tão somente uma curta escritura e formar um entendimento e logo dizer, bom, isto é o que diz isto. Logo dar volta e dizer, bom, porém, aqui ela diz outra coisa que contradiz esta. Não podes fazer isto. Tem que dizer a mesma coisa todo o tempo. Tem que se encaixar biblicamente. A revelação que o profeta trouxe tem que se encaixar. Então, como vamos ver? Lógico que tem coisas que o profeta foi além e nos mostrou, mas o fundamento, a base, tem que estar resplandecendo ali na Bíblia. Se você não faz assim, tem que dizer a mesma coisa todo o tempo. Se você não faz assim, então você está equivocado. E esta é a forma em que eu tenho tratado de ensiná-la. A propósito, nas fitas,
estando nas fitas, a crítica maior que eu tenho nas fitas de meus irmãos, em diferentes partes do mundo, é crer na graça de Deus, que eu ensino da maneira que eu faço, como nós somos predestinados desde antes da fundação do mundo. Meus irmãos pentecostais, por certo, eu não sei que vosso ponto de vista é legalista. Por certo, eu sei que vosso ponto de vista é legalista. Vem, e eu sei que é um tanto molesto para vosso modo de vê-lo, porém, você como irmão cristão, lhe daria você suficiente consideração para propor-se de joelhos ante Deus com sua Bíblia e pedir a Deus que o explique? Faria você isso? Tomaria você o ponto de vista legalista e o faria você ligar desde Gênesis a Apocalipse? E a semente da serpente, esse é o assassino? Muita gente não crê nisso, porém, se você tão somente lesse em Gênesis, a Bíblia diz que a serpente tinha uma semente, e por inimizade entre a semente da serpente e a semente da mulher, assim sendo, a serpente tinha uma semente, e se a semente da serpente era espiritual, então Jesus não foi um homem. Então a semente da mulher era espiritual, ambos tinham semente, e a inimizade ainda está ali. A serpente tinha uma semente, e se você tão somente toma a sua Bíblia e se põe de joelho, e é realmente reverente ante Deus, eu creio que Deus o revelará a você. Se você não entende, eu estou à disposição em qualquer ocasião para fazer o melhor que possa para ajudar-lhe por carta, ou por entrevistas pessoais, ou qualquer coisa que eu possa fazer para ajudar-lhe. Por certo, estamos conscientes que isso não salva um homem, nem o condena, mas traz luz sobre o tema que todos estamos tratando duramente, para que as pessoas vejam. Tão somente traz luz. Agora, para a audiência que está visível, eu disse isto por causa das fitas. Vê você? E estas fitas vão a todo lugar. Agora, inclinemos a cabeça antes de abordar ao autor desta palavra. Quantos na audiência estão em necessidade de algo? Digam apenas: tenho necessidade, ó Senhor, tenha misericórdia de mim, o Senhor abençoe. E para aqueles que ouvirão a fita, quando ouvirem, que Deus conceda a vossa petição. Aleluia. Nosso Pai Celestial, somos um povo agradecido, ainda que imerecedores, mas estamos dirigindo-nos ao teu trono de graça, porque temos sido obedientes em vir. Jesus disse: pedi ao Pai qualquer coisa em meu nome e eu o farei. Agora, sabemos que isto é a verdade, e aqui na audiência e fora, a terra onde irão as fitas, provavelmente haverá 10 milhares de cristãos nascidos de novo que ouvirão isto. E sabemos, Pai, que quando somos nascidos de novo, que nosso espírito é nascido de cima, é o Espírito de Deus, o Espírito Santo sobre nós, e nos damos conta que esse Espírito Santo é todo poderoso e pode fazer qualquer coisa por nós, porque desejamos que seja feita. Então, Pai Celestial, pediríamos que Tu liberes nossa fé a esse Espírito, que Ele seja capaz de prover para nós nesta manhã e para a glória do reino de Deus, todas essas petições e desejos, que possamos ser curados de nossas enfermidades, nossas aflições, para que possamos servir ao nosso Deus com tudo o que está em nosso interior. Abra nossos ouvidos do entendimento hoje, e enquanto eu me esforço para trazer esta grande pergunta e esclarecê-la nas mentes das pessoas, e eu tenho aqui escrita, Senhor, em papel e desenhada também neste quadro, este cartaz, porém totalmente insuficiente para explicá-lo. Agora, recorremos a Ti, ó grande mestre, quem escreveu a palavra, quem a inspirou, quem a deu ao profeta Daniel, e rogamos que envies a inspiração nesses últimos dias, tal e como disse ele, que o livro estaria cerrado até este tempo, que abrirá os nossos entendimentos e que haja uma fé eterna em nossos corações, que permita a palavra firmar-se e alumiar e produzir as árvores de justiça em nossas vidas, que estão prometidos fazer. Nossa fé em Deus, que provenha isto para nós, porque humildemente esperamos agora,
e dedicamo-nos a Ti, no nome de Jesus Cristo. Amém. Agora, estamos agradecidos pela grande oportunidade de abrir novamente as páginas da palavra eterna de Deus. Agora, a razão pela qual eu tenho lançado sobre os meus ombros o tratar de explicar isto, é porque vamos através do livro de Apocalipse e acabamos de sair das 7 eras da igreja, e logo ao final do 3º capítulo do livro de Apocalipse, a igreja é tomada da terra à glória. Eu tenho tratando com todo o meu coração de levar isso às pessoas que eles estão esperando que suceda, que eles veem escrito no livro de Apocalipse, quando não era aplicado à era da igreja. E estamos mais próximo do fim que o que vocês pensam. Agora, vou repetir, irmãos, esse parágrafo. A razão pela qual eu tenho lançado sobre os meus ombros o tratar de explicar isto, é porque vamos através do livro do Apocalipse, e acabamos de sair das 7 eras da igreja, e logo ao final do 3º capítulo do livro do Apocalipse, a igreja é tomada da terra à glória. Eu tenho tratando com todo o meu coração de levar isso às pessoas que eles estão esperando que suceda, que eles veem escrito no livro de Apocalipse, quando não era aplicado à era da igreja. E estamos mais próximos do fim do que pensam. Umas noites atrás, Billy, minha nora, devo dizer, me telefonou tarde da noite e disse que havia um homem de nome Andy Herman, que é um primo meu, estava morrendo no hospital, e eu fui vê-lo. Eles o haviam entorpecido de tal forma que estava adormecido e não pude falar-lhe. Na próxima manhã, eu pedi a Deus que o mantivesse vivo até que pudesse. Ade, ele é um bom homem, porém ele não era cristão. Ele não é um tio, ele é um primo, casado com uma prima minha. E então, quando a tia Wright me disse ali, ela disse: Billy, todos esses 80 anos de sua vida, ele não tem servido a Deus. Porém, disse, uma semana atrás, ele estava sentado em casa, ele tem 80 anos, por certo, ele não faz muito trabalho no manual, porém disse, ele chamou e lhe disse: Wright, sabe de uma coisa? Cristo me apareceu apenas um minuto atrás. 80 anos, nunca serviu a Cristo, nunca serviu nada, ia na igreja. Mas em um momento ele disse para Wright: Wright, sabe de uma coisa? Cristo me apareceu há um minuto atrás. Ela lhe olhou e disse: Andy, que sucede? Ele disse, não, ele se pôs diante de mim e disse algo. Disse, que disse ele? O irmão Branham perguntou para ela, então o que disse ele? É mais tarde do que pensas. Em poucas semanas depois disso, 2 ou 3 semanas, sofreu um ataque e ali estava paralisado, morrendo no hospital. Um ataque. Eu disse, tia Wright, devia dar vergonha por não chamar-me, ou a alguém, para pôr o seu coração em condição para esta hora, a qual tem chegado agora. Eu pedi ao Senhor na próxima manhã, quando ele não podia falar, assim sendo, eu lhe perguntei, eu disse, podes ouvir-me, tio Andy? E ele moveu um pouco a cabeça, e moveu seu queixo, e eu orei por ele, lhe fiz confessar seus pecados ante Deus, eu queria lhe batizar, e a tia Wright queria ser batizada, e eu desci ao salão para ver a uma jovem que vive aqui na Redondeza, que eles iam enviá-la a um hospital mental, e o Senhor havia feito uma grande coisa por ela, veio para casa, logo no caminho me encontrei com uma irmã de cor, e ela disse, não é você o irmão Branham? E eu disse, sim, eu sou. E ela disse, se recorda você de mim? Eu sou a senhora Drie. E eu disse, sim, creio que sim, Pat Drie, e os outros, sim, e eu me recordo de você. Ela olhou para o quarto, e quando fizemos, me perguntei, por que ela havia dito aquilo? E ali o tio Andy se havia levantado da cama, e estava sentado ali,
movendo suas mãos e braços, como qualquer outra pessoa tratando de alcançar a coisa, de descer da cama para poder sair dali. Agora eles vêm para ser batizados no nome do Senhor Jesus, ele e sua esposa. Assim, porém, pelo que disse isto, é mais tarde do que pensamos, e eu creio que estas 70 semanas de Daniel nos farão entender. Agora, a maioria dos nossos irmãos pentecostais, o que já disse anteriormente na fita, que eles estão em desacordo com isto. Eles estão esperando que algo grande e poderoso ocorra. E meus irmãos, se vocês ouvissem com cuidado e ouçam, vocês se darão conta que este grande algo e poderoso já tem passado. Jesus está pronto para regressar. Em 61. Em 2024 tem gente esperando ainda. Então o profeta errou, dizendo que o tempo estava... A igreja parte no 3º capítulo de Apocalipse, nada disse ali acerca, nada exceto a última coisa, o último mensageiro da era. Então tratamos com os judeus, até o regresso outra vez com a noiva, no capítulo 19, do capítulo 6 ao 19, é tudo com judeus. Aí é o que eu devo levar o meu bom irmão aqui durante esses selos. O irmão Wood, que anteriormente foi testemunha de Jeová, ele e toda a sua família aqui nesta manhã, que esses 144 mil não tem nada a ver com os gentios, eles são judeus, vê? E não é o corpo místico de Cristo na terra hoje. A noiva é o corpo místico. Pelo Espírito Santo, somos batizados neste corpo místico. Agora, sabemos que no livro de Daniel aqui, onde temos estado lendo, o leremos de novo porque é sua palavra. No capítulo 9 de Daniel, o versículo 24, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados, e para expiar a iniquidade, e trazer a justiça eterna, e selar a visão e profecia, e para ungir o santo dos santos. Versículo 25, sabe e entende desde... Agora, isto é do que temos estado falando, e terminamos domingo passado à noite, ungindo ao mais santo. Aqui é onde começamos nesta manhã, no versículo 25. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, esta é a minha santa cidade, vê? Até ao Messias, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas, as ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 62 semanas, será tirado o Messias, e não será mais. E o povo do príncipe, que há de vir, destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será com inundação. Até o fim haverá guerra, estão determinadas assolações. Agora recordem, este é o final da guerra. O temos aqui no quadro, e agora estamos começando outra coisa. Ele firmará um concerto com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e isto até a consumação. Isto é tudo, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Oh, que lição! Eu disse à minha esposa outro dia, eu me pergunto se as pessoas estão recebendo realmente. Agora eu quero que vocês o captem. Não, se nós tivermos que ficar todo dia, fiquemos. Agora, nós queremos recebê-lo, vem? Nós queremos conhecer que é a verdade. E se você tão somente pode vê-lo, e eu peço, talvez. Logo deixarei o cartaz pendurado aqui, e você o pode desenhar mais tarde, entre aqui esta tarde, ou quando você quiser, e desenhe os cartazes, lhe ajudará a entender.
Esta é a razão pela qual o pus ali, para que vocês pudessem entendê-lo. Agora, repassemos um pouquinho para estabelecer uma base. Agora ali, Daniel estava preocupado por seu povo, porque ele havia lido ao profeta Jeremias e entendeu que Jeremias havia dito que eles estariam em cativeiro por 70 anos. E então, ele havia visto que eles haviam estado em cativeiro 68 anos. Assim sendo, ele sabia que o tempo estava à mão. Então lançou a um lado logo todo o seu trabalho. Desceu, como foi, suas persianas e todas as suas tarefas diárias, firmou seu rosto para Deus, se vestiu de cilício e pôs sobre si cinzas e foi jejuar. Encontramos que Daniel, ele teria esta informação para o seu povo. Ele queria esta informação para o seu povo. E eu creio que se Daniel, lendo aos profetas anteriores a ele, teve esta classe de entendimento, que ele estava próximo do fim, e buscou a Deus para averiguar quão perto estava o fim, então eu creio que estamos justificados quando vemos que estamos no final do caminho, não para vestir-nos de silício ou cinzas, mas para lançar fora as coisas do mundo, nossos cuidados desta vida, buscarmos a Deus para conhecermos em que dia do ano estamos, porque vemos que estamos ao final. E assim que a igreja jejuar e orar e estiver preparada, isto é, pelo que eu me tenho empenhado em tomar sobre meus ombros, sem conhecer como explicar isto, porque eu o tenho deixado passar em cada ocasião, e dizia, estas 70 semanas de Daniel, porque eu não o entendia, e é por isso que me tenho posto agora a tratar de explicá-lo, e eu creio, mediante a ajuda do Senhor, eu posso fazê-lo com sua graça, trazê-lo onde? Mostrar-lhes quão perto estamos da vinda do Senhor. Agora, Daniel faltava 2 anos, logo, encontramos que enquanto ele estava em oração, o anjo Gabriel foi a ele e não somente lhe explicou quando o seu povo sairia do cativeiro, mas também tudo o que estava determinado para seu povo, tudo o que restava para o seu povo. Ele disse, restam todavia 70 semanas para os judeus. E então encontramos que ele tinha um propósito sextuplo, e um deles era para terminar a transgressão, e para pôr fim ao pecado, para fazer reconciliações pela iniquidade, trazer a justiça eterna, selar a visão e a profecia, e ungir ao santo dos santos. E no domingo anterior pela manhã, tomamos a Daniel em sua condição ali orando, no domingo passado, à noite, dando as escrituras de modo que as pessoas lessem quando regressassem para casa. O ouviram, lhes agradou, maravilhoso. Agora, o propósito sextuplo, e encontramos que este sextuplo propósito, ungir o santo dos santos, encontramos que o mais santo representa a igreja, o tabernáculo. E a última coisa a se fazer era ungir o santo dos santos. Isso é o tabernáculo milenial, na qual ele viverá durante o milênio, na qual viveremos. Agora, hoje, estamos abordando o tema que são as 70 semanas, isto é, uma parte importante, as 70 semanas. Agora, sabemos que as escrituras não podem mentir, elas têm que ser a verdade, e se este anjo Gabriel veio e disse a Daniel que restavam tão somente 70 semanas aos judeus, agora nós aplicaríamos isto a uma semana de 7 dias, porém a profecia é sempre dada em parábolas. E assim, sem dúvida que através das eras tem havido centenas e centenas de pessoas, eruditos, homens capacitados, tratando de explicar o que eram essas 70 semanas, e eu tenho lido muitos de seus comentários sobre isto. E eu estou muito agradecido do senhor Smith, da Igreja Adventista, por seus pontos de vistas, muito agradecido pelo Dr. Larkin, por seus pontos de vistas. Novamente o profeta citando esses homens, e o profeta leu as literaturas desses homens. Ele está até agradecendo aqui
o ponto de vista deles. Por seus pontos de vista, estou agradecido a todos estes grandes eruditos pelos seus pontos de vista acerca disto. E lendo-os, me esclareceu muito que pudessem encontrar lugares que parecem corretos. Porém, para encontrar os pontos de vista que eu pensei que me agradaria explicar, eu busquei na enciclopédia do tempo para encontrar o significado de tempo. E encontramos aqui, temo tempos, tempo e mais tempo, que é tempo, que é uma semana. Agora, isso tem sido 3.430 anos atrás, desde que isto se passou, desde que Deus começou a tratar com os judeus, muitos anos atrás. Daniel estava antes de Cristo, naquele tempo era 538 anos antes de Cristo, 538 anos antes de Cristo, quando ele falou isto por tempos, tempo e meio tempo, e 70 semanas, busque onde 70 semanas o tomaria, pois ele ainda estava na Babilônia em 70 semanas, e Deus lhe havia dito que este era todo o tempo que estava determinado sobre o povo. Agora, aqui, minha igreja conhece que, através dos anos, sempre tenho lhes dito, sempre lhes tenho dito, se você quer saber que dia da semana é, olhe no calendário. Porém, se você quer conhecer o tempo em que estamos vivendo, vigie a esses judeus. Este é o único indicador do tempo. Deus não dividiu, não fixou tempo algum aos gentios, não houve espaço algum de tempo. E é aí onde eu creio que muitos escritores o confundiram por tratar de aplicar isso aos judeus e aos gentios. Porque ele disse, teu povo, porém, ele estava falando com Daniel, não a igreja. Ao povo de Daniel, os judeus, se ele estivesse falando à igreja, você não poderia fazer com que isso tivesse continuidade em parte alguma. Você está de volta, mesmo antes da vinda de Cristo, mesmo antes da vinda de Cristo. Isto correrá numa classe de semanas proféticas, se você deseja colocar isto. Isso está seguindo. Mas ele estava falando aos judeus. Então os judeus são um relógio de Deus. Vocês recordam que não faz muito tempo aqui, o irmão Ergan Bright, da Califórnia, o vice-presidente da Associação Internacional dos Homens de Negócios do Evangelho Completo, veio à minha casa e trouxe uma fita, e não uma fita, mas um filme que eles haviam de 3 minutos para a meia-noite, que foi tomado num estudo científico. Quando eu vi aqueles judeus regressando de volta a Jerusalém, eu vim aqui no tabernáculo, eu disse, sinto como se eu houvesse tido uma reconversão. Muitos de vocês recordam isto? Eu disse, ver a esses judeus regressando? Jesus disse que em Mateus 24, quando virdes a figueira brotar, sabeis o que buscar. Vê? Eu não entendo, irmãos, quando nós lemos isto aqui, não só nessa mensagem, mas diversas mensagens, o profeta liga a vinda do Senhor com o retorno dos judeus ali. E quando ele liga a vinda do Senhor com o retorno dos judeus, ele diz assim, que aquela geração que visse a figueira reverdecer, que seria a geração que veria a vinda do Senhor. Estão me entendendo, irmãos? Então, se o profeta disse que aquela geração, e Jesus, o profeta apenas reviveu o que Jesus disse, é o que ele está falando aqui, ó. Quando o profeta viu aquele vídeo, 3 minutos para a meia-noite, os judeus retornando para casa, para a casa deles, para a terra deles, olha aqui, ó. Quando eu vi aqueles judeus, eu estou lendo o parágrafo 54, quando eu vi aqueles judeus regressando de volta a Jerusalém, eu vim aqui no tabernáculo e eu disse, sinto como se eu houvesse tido uma reconversão. Muitos de vocês recordam isso? Eu disse, ver esses judeus regressando, Jesus disse em Mateus 24, é Jesus que falou. Quando virdes a figueira brotar, sabeis o que buscar, vê os judeus regressando.
Agora, eu tenho alguns comentários escritos aqui, gostaria de referir-me a eles. Agora, eu tomarei meu tempo de modo que vocês possam também escrevê-los. Agora, tudo isso toma lugar. Agora, nós, em cima, durante o tempo em que estamos agora, tudo isso toma lugar para judeu, não tem a ver com a igreja. Nada desde Apocalipse 3 até o capítulo 19 tem que ver com a igreja. Veja, de 4, né? Porque 3 finda a igreja, as eras da igreja. Então, 4 a 19. Aqui ele disse 3, nós sabemos que lá, mais anterior, ele disse 4. Você não pode fazer com que saia bem, não está ali. Agora, eu quero explicar como encontrei isto agora, no quadro. Muitos de vocês verão que eu tenho desenhado o espaço, o tempo, de como vem a espaço, de maneira que possa ser feito para que todos possam entendê-lo. Vocês que estão assentados ali atrás, não podem ver, suponho, o escrito é muito pequeno, e é escrito de Beck, assim, este quadro. Eu tinha um pior, e porém Beck desenhou esse, de imagem, do sonho de Nabucodonosor, e eu creio que se parece mais a uma moça, Beck, que é um homem. Porém, de todas as maneiras, nos fornece informação do que queremos. Amém. Agora, se lemos na Bíblia que estão determinadas 70 semanas sobre o povo, agora, nada tem a ver com a igreja. As 70 semanas nada tem a ver com a igreja. Se vocês notam aqui, no cartaz eu tenho a era da igreja entre as 70 semanas. Temos aqui, o irmão da Geórgia o desenhou para nós aqui, enquanto passávamos pelas eras da igreja. E estamos certos que entendemos o que isso significa. Esta brancura na igreja aqui, isso significa que foi toda apostólica. E essa segunda era da igreja, eles tinham a doutrina dos nicolaítas, ou tinham as obras dos nicolaítas. Não havia vindo a ser uma doutrina. Na terceira era da igreja veio a ser uma doutrina. E na quarta era da igreja se organizou, e foi um papado romano. E na quarta era da igreja foi a era das trevas. Notem que toda a escuridão representa nicolaítismo ou romanismo. A brancura representa o Espírito Santo, a igreja, tal e como foi no tempo de São Paulo. Toda a igreja apostólica estava cheia com o Espírito Santo. Logo, os aristocratas começaram a entrar. Logo, finalmente, eles se consolidaram e fizeram uma igreja completamente nova. E simplesmente a pequena igreja foi queimada e pedrejada e dada a comer aos leões e toda coisa. Na reforma vem Lutero, um pouco mais brilhante. Veja você, nos dias de Wesley se tornou ainda mais brilhante. Porém, aqui na última era da igreja, a era da igreja nicolaíta, esta é a era em que nós, não o nicolaíta, mas a laodiceana, esta é a era em que estamos vivendo. Notem vocês, não há muita luz. Estava dizendo isso em 61. Alguém estava ao ver o desenho ali em cima, disse: devia envergonhar-se, irmão Branca, este grande dia de iluminação. Eu disse: imagino que quando isso for analisado cuidadosamente, nem mesmo assim lhe faz justiça. Quando você tem o verdadeiro e puro no coração, nascido de novo, do Espírito, recorde, esta foi a única igreja onde Cristo foi expulso de sua própria igreja. E de todas elas, temos uma grande confissão, porém temos uma possessão, e é sobre o que estamos falando. Está Cristo realmente na igreja? Será uma pequena minoria. Agora, ensinemos
as 70 semanas de Daniel. Agora, posso repetir aqui de novo, ministros do Evangelho, se vocês não estão de acordo com isto, está bem. Elas estão divididas em 3 períodos, como encontramos em Daniel 9. 3 períodos. Primeiro, um período de 70 semanas, logo um de 62 e logo um período de 1 semana. Elas estão divididas em 3 períodos diferentes. Agora, eu tenho dividido aqui no quadro o primeiro período, o segundo período, e mediante minha interpretação pelo Evangelho, pelo Espírito Santo, que no tempo do fim, Deus regressa de novo aos judeus. Agora, conhecemos por todos os evangelhos que Paulo ensinou e os outros que Deus retornará outra vez aos judeus. Então, se ele vai voltar aos judeus, como podemos aplicar isto ali no tempo de Daniel? Temos que aplicá-lo nesta última era. E isto é após a igreja gentia haver ido, pois ele trata Israel como nação e nós como indivíduos. Agora, eu tenho alguma escritura aqui, a qual gostaria de ler para vocês enquanto continuamos. Agora, a ordem para reconstruir Jerusalém foi no dia 14 de março. Se algum de vocês quer anotar, em Hebreus, você encontrará que é chamado Nissan, que significa março. A ordem foi dada em 14 de março do ano de 445 a.C. Saiu a ordem para edificar, reconstruir o templo. Vocês me entendem? Já que tem lido as escrituras, até ser completado, tomou 49 anos para completar o templo e a cidade, para reconstruí-lo. E como diz a Bíblia, falando Daniel, ou o anjo de Daniel, que os muros que seriam edificados em tempos de angústias, e muitos de nós recordamos que quando foi construído, eles tinham um bloco de argamassa e uma mão e uma espada na outra para vigiar o inimigo. E será edificado em tempos de angústia. Aqui é que eu encontro que estou obtendo o meu dia. Agora, temos 3 calendários diferentes, tornando ao velho o calendário astronômico, e encontramos que no calendário juliano há 365 dias, e 1/4 num ano. Eles calcularam isso mediante o passo de Sardes e as diferentes estrelas, e obtiveram. Agora, encontramos no calendário romano, sobre o qual vivemos agora, há 365 dias, num ano, pelo calendário. Porém, no calendário cristão ou profético, encontramos que tão somente há 360 dias num ano. No caso, nós temos 5 dias a mais. Então, se no calendário romano nós estamos em 2024, que ano estaríamos no calendário de Deus? Vocês já pararam para vocês analisarem? Multiplicar por 5? É. Tirar, né? Tirar 5. Vezes por 5, você vai ver quantos dias são. Você divide por 12, para você saber quantos anos estão além na frente. Estão me entendendo? Em nosso tempo, em nosso calendário, nós estamos em 2024. Porém, o nosso ano é de 365 dias. O calendário de Deus é de 360 dias. Então, a cada ano desse, nós temos 5 dias a mais. Então, se você pegar 2024, multiplicar por 5 dias a mais, vai dar uma quantidade de dias. Então, você vai dividir por 12. E aí você vai saber quantos anos a mais nós estamos. Por 12 não, perdão. Você vai multiplicar por 5 e dividir por 360, que é um ano. E aí você vai ver a quantidade de anos que estamos além de nós, no calendário de Deus. Agora, você pode que se pergunte como foi que surgiu esta confusão. Agora, eu tão somente posso dizer isto de mim mesmo. Eu creio que ali antes da destruição antediluviana,
ali nos dias de Jó e os demais, que eles fixavam o tempo pelas estrelas. E entendemos, ou antes deste tempo, o mundo estava numa posição vertical, e logo no pecado do homem, a inundação do mundo, isso se inclinou e vieram as inundações. Desde então, temos os grandes glaciais e os demais, e tanto a parte de cima como a de baixo está cheia de gelo. Sabemos disso. E a Terra não está em posição ereta, está inclinada. A Terra está num eixo, né? Nós aprendemos isso em geografia, né? Você ensina isso, acho que em geografia. Ela está inclinada, não sei se é para lá ou para cá, não lembro. Mas ela está inclinada, né? Os polos estão assim. Dizem os cientistas que foram um cometa que bateu, né? E tirou ela do seu eixo. Sabemos disso. E a Terra não está em posição ereta, está inclinada. Isso a sacudiu fora da Lua e das estrelas, onde eles estavam olhando. E então a colocou fora de lugar. Ou você não poderia fixar mais o tempo, porque está inclinada para trás. Portanto, não passa por essas estrelas ao mesmo tempo, porque está fora de ordem para com essas estrelas. Entendem vocês? Eu creio que isso é o que é. Está recostada nesta condição. E isto tão somente mostra que isto é apenas um período de tempo. Podem vocês vê-lo? Deus não tem as coisas fora de órbita. Ele apenas a deixa seguir desta forma por curto tempo. E eu certamente creio que esta coisa foi feita. E nesses últimos dias é quando Deus vai revelar esses segredos à igreja. E não o tem feito antes. E a razão pela qual não o tem feito é para manter a igreja vigilante e orando todo o tempo sem conhecer quando vinha. Porém, recordem que em Daniel 12 ele disse: os prudentes entenderão nos últimos dias. Nos últimos dias tem sido dado a ele. O Espírito de sabedoria vem à igreja dar a conhecer a igreja pela revelação do Espírito Santo, trazendo a igreja e revelando em que dia estamos vivendo. Tal como Gabriel vem a Daniel, o Espírito Santo vem à igreja nos últimos dias para revelar estas coisas grandes, coisas secretas e profundas. Entendem agora? Glória a Deus. Nós vamos nos deter aqui, irmãos, no parágrafo 68. Então, para você saber o ano que nós estamos hoje, é você tomar todos esses anos e tomar 5 dias a mais, né, multiplicar por 2024, do resultado que der, você divide por 360. Deu quantos dias a mais? Ou não aprendeu? Deu quase 29 anos a mais. É mais ou menos isso. Uma vez que eu fiz o cálculo, é mais ou menos isso. Dá uma diferença a mais. Então, se estamos em 2024, nós vamos estar lá quase 2060 e alguma coisa aí. No tempo de Deus. Estão me entendendo? Estão me entendendo? Por que nós estamos menos anos? Porque nós temos 5 dias a mais. Então, se no tempo de Deus é 360, então dá mais anos, porque são menos dias. Nós dá menos anos, porque são mais dias. Tá certo? Que Deus possa nos ajudar a entender essas coisas. Bom, irmãos, nós temos lido aqui, e novamente, eu creio que isso temos que fincar o martelo, pregar e mudar, entortar a ponta, né? Porque o maior segredo, o mistério de Deus hoje, né, quanto à sua vinda,
quanto à sua vinda. As pessoas juntam todas as coisas, querem que aconteça tudo no mesmo momento. E não é. E não tem que acontecer no mesmo momento. Não tem que acontecer no mesmo momento. Porque a gente, quando lemos a Escritura, nós pensamos assim, que tudo vai acontecer no mínimo de segundo. E não é assim. A vinda do Senhor se deu, eu creio que a vinda do Senhor se deu, e está num processo. Por quê? Porque ele teria que casar. Qual é o processo? O processo de casamento. Teria que casar. Então, nós estamos passando por esse processo. Né? E o processo é indivíduo, é casamento com o indivíduo. Para que nós possamos subir. E assim Deus vai tratar com os judeus. Se nós estivermos aqui, então nós não subimos. Alguém subiu no nosso lugar e nós ficamos. Mas a grande tribulação tem que vir. E é um sofrimento comum. Né? Então, que Deus possa nos ajudar a entendermos isso. Não pode haver dúvida a nós quanto a isto. Porque senão, nós vamos ter que retornar lá atrás e dizer, então, os selos não foram abertos, o sétimo anjo não veio, a vinda do Senhor não se cumpriu, Jesus também profetizou, e Israel está na sua terra, então nós vamos ter que esperar Israel ser expulsa da terra, eles entrar no êxodo de novo, para depois eles retornar à sua terra. Então aí você vai encontrar o cumprimento daquilo que Cristo disse lá atrás. Quando pois virdes a figueira reverdecer. Mas nós vimos a figueira reverdecer. Quer dizer, eu não vi porque eu não era vivo ainda. Mas quando eu digo nós vimos, porque a figueira reverdeceu a partir de 47. Ela tornou-se em 48, pelas Nações Unidas, uma nação. Então a figueira reverdeceu. Uma nação foi levantada. E o profeta nos narra isso, tem várias mensagens. Olhai Israel. Hoje ele falou novamente, Israel é o relógio de Deus. Olhe para lá. Então que Deus nos ajude a compreender estas coisas. Amém? Nós viemos até o parágrafo 68. Feche os teus olhos neste momento, Pai. Em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos, Senhor, pela tua bondade, infinita misericórdia, pelo teu poder que tem sido derramado sobre cada um de nós, pela revelação que tens concebido, ó Pai, pela abertura de nossos olhos para poder ver esses mistérios sendo desvelados diante de nossos olhos. Pai, te pedimos, ó Deus bendito, ajuda-nos em todas as nossas dificuldades. Continue nos falando, nos ademostrando, nos ensinando através da tua própria palavra. Que nós possamos meditar durante a semana neste assunto, buscarmos ler as Escrituras, ó Pai, para que assim possamos entender quando lermos a tua santa palavra. Ajuda-nos, ó Deus bendito. Fortaleça cada um dos teus filhos. Esta é a nossa oração e o nosso pedido. Abençoe os trabalhos dos teus filhos, na qual lutam pelo sustento de suas famílias, dando tudo aquilo que eles tenham necessidade. Ó Pai, fortaleça aqueles que necessitam ser fortalecidos para resplandecer a sua luz. Como nós lemos a Escritura hoje pela manhã, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, foi ontem à noite, né? E Cristo te esclarecerá. Há um chamado para que nós possamos estar despertos nesse dia e tempo em que nós estamos vivendo, Pai. Em nome de Jesus Cristo nós pedimos todas essas bênçãos e te agradecemos. Amém e amém. Deus abençoe a todos. Nós vamos comunicar aos nossos irmãos que estiveram conectados conosco através da internet. Para nós sempre é uma honra e uma bênção ter todos aí conectados, tendo esse companheirismo em torno da palavra do Senhor conosco. Estiveram conectados conosco nossa irmã Beatriz Ribeiro de Souza, aqui de Ariquemes, irmã Sara Cristina, Jandira, São Paulo, irmão Jailson Souza, da Paraíba, irmão Genaí Teixeira, irmã Cida de Montenegro, irmão João Carlos e família, Jandira, São Paulo, irmão Letácio Júnior, Maceió, Alagoas, irmão Marlúcio dos Santos e Eloá Quenara, Alto Paraíso, irmão Romeu Weisman, também aqui de Ariquemes, irmã Keren Apuc, Tangará da Serra, Mato Grosso, pastor Ailton Dantas, Jandira, São Paulo, irmã Raquel Souza, Jandira, São Paulo. Deus abençoe a todos no nome de Jesus. Vamos agradecer ao Senhor com um louvor e após o louvor já estaremos despedidos. Fiquemos todos de pé e agradecemos ao Senhor com este louvor.
Pés descalços, firme ao chão, entre a cruz e a solidão. Lá estava ele, em meio à multidão, batia forte o coração pra me dar perdão. Rejeitaram a Jesus, não quiseram aceitar. Quem falou de paz, todos diziam: matem este homem, dá-nos Barrabás. Mas fico a pensar o que seria de mim se não fosse desse jeito. Qual forma pra encontrar ou maneira de achar que me desse o direito de ser feliz? Há muito tempo atrás quiseram Barrabás. Agora eu digo, hoje eu quero Cristo. Hoje eu quero Cristo em minha vida, no meu ser. Hoje eu quero Cristo, pois com Ele vou vencer. Hoje eu quero Cristo, pois com Ele sou feliz. Hoje eu quero Cristo. Hoje eu quero Cristo em minha vida. Pés descalços, firme ao chão, entre a cruz e a solidão. Lá estava ele, em meio à multidão, batia forte o coração pra me dar perdão. Rejeitaram a Jesus, não quiseram aceitar. Quem falou de paz, todos diziam: matem este homem, dá-nos Barrabás. Mas fico a pensar o que seria de mim se não fosse desse jeito. Qual forma pra encontrar ou maneira de achar que me desse o direito de ser feliz? Há muito tempo atrás quiseram Barrabás. Agora eu digo, hoje eu quero Cristo. Hoje eu quero Cristo em minha vida, no meu ser. Hoje eu quero Cristo, pois com Ele vou vencer. Hoje eu quero Cristo, pois com Ele sou feliz. Hoje eu quero Cristo. Hoje eu quero Cristo em minha vida. Hoje eu quero Cristo.
quero Cristo em minha vida. Aleluia. Deus abençoe em nome de Jesus.